está aqui comigo hoje é a pedagoga Gabriela Oliveira. Ela cria jogos de brincadeiras adaptados para que, na verdade, esses jogos possam ajudar no aprendizado dos seus filhos e, obviamente, ajudam você a ajudar aquela pessoa que você tanto ama. Não é isso, minha princesa? É isso aí. Gabi, mas é muita coisa. Essa é, vamos dizer, 10% dos 10? materiais que eu produzo. Na verdade, o meu catálogo ele já tem mais de 30 produtos. Tem os antigos, né, que algumas mães sempre têm apego àquele material e sempre pedem para ou dar de presente, muitas vezes, ou para usar com os filhos ou os sobrinhos, e os profissionais também, os terapeutas procuram muito. E nessa época que os filhos da gente passam mais tempo dentro de casa, eles precisam brincar. E se for para brincar aprendendo, melhor ainda. Com certeza. Mas, Gabi, me conta, como foi que começou essa história na sua vida? Bom, no início da pandemia, lá pelo dia 17, eu dei a minha última aula e logo fechou tudo. Eu sou autônoma, então quanto mais eu trabalho, mais dinheirinho cai na conta. Verdade. E aí o que aconteceu? Eu não tinha mais dinheiro para entrar, né? Meu Deus. E aí foi um mês bem apertado. Um mês novo, tudo novo. Tudo diferente, todo mundo fechado. E eu sou extremamente criativa, então eu não paro quieta um minuto em casa. Então eu fiquei pensando o que fazer. Comecei a estudar, né? Voltei para os meus estudos sempre. E eu tenho dois grandes amigos que sempre compravam recursos e pediam para eu produzir para eles. Me davam uma ideia, pediam, Gabi faz isso, Gabi faz aquilo, eu quero material de motricidade, eu quero material falando de emoções, produz dessa forma, desenhava e eu fazia em casa no computador, imprimia e dava para eles, apenas para eles, né? E aí eu pensei, por que não investir numa grande habilidade, né? Como filha de artesã, como não usar as mãos que eu tanto treinei a vida inteira, quem são né? essas férias? Eu quero conhecer, quem é? É a psicóloga Daniele Fonseca, que é a minha grande mentora, e o psicólogo Kelvin Sampaio. E eu tenho uma grande amiga também, que foi uma das grandes pessoas que investiu muito, que foi a Ayane Biapina, que são 3 psicólogos que me formaram na parte psi, vamos dizer assim, me fizeram entender um pouco de como trabalhar com as crianças especiais. Foram grandes motivadores na minha vida. Meu Deus, gente, ela tá com verdadeiros mestres. Que bom. Aí depois disso, os meus amigos pessoais, as pessoas que sempre estavam ali próximos, sempre me incentivando. E você criando sua própria raiz e chegando onde você chegou. Isso, eu já trabalho há 7 anos com educação especial. Sempre foi a minha grande paixão. Desde a primeira vez que eu entrei na universidade, eu escolhi e tomei para mim a educação especial. Ai, que lindo. E aí, mediante essa paixão, mais os incentivos, eu comecei a produzir os recursos inclusivos, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos começar, não sei por onde você vai começar, porque é muita coisa, para que os nossos cinegrafistas possam, então, focar. Certo. A gente pode começar da esquerda para a direita ou você tem os... Da esquerda para a direita, porque é um movimento de escrita, né? Então, vamos lá, então. Então, vamos lá. Para começar, eu gosto sempre de trabalhar as cores, né? Para se alfabetizar, a criança ela precisa desenvolver os pré-requisitos para a alfabetização. Certo. Um deles é a percepção visual, que é saber identificar, né? Outro dele é a pinça, né? No caso, esse movimento tripode, que ele passa desde o vem do cérebro até a mão. Então, o queridinho das mamães são sempre os materiais lúdicos, tá? Nesse caso aqui, a criança tem que identificar o rosto a face do animalzinho e encaixar aqui em cima. E aqui ela já está trabalhando a percepção visual e a gente ainda pode trabalhar o vocabulário. Então eu pergunto para você, que bicho é esse, Vanusa? Isso tá parecendo um gatinho. Será? É um ratinho? Vamos pensar? Olha que interessante. Esse é um rato, por quê? Porque rato tem pelinhos no rosto, tem a orelha arredondada, geralmente são da cor cinza, né? Então tudo isso você trabalha o repertório junto com a criança, né? Quer dizer, para nós adultos que vivemos num mundo muito agitado, tudo muito rápido. E concreto. E a gente coloca muito essa questão do não dá tempo de pensar. Exatamente. E a gente tem que ter esse tempo. Exatamente. E ajudar os nossos filhos também. Isso. Então, assim, algumas crianças vão ter uma dificuldade maior, como as crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Então, a ideia desse recurso, não só para a criança dita normal, mas tem as atípicas que precisam de um direcionamento. Então, cada recurso desse, que tem uma estrutura, ele tem um objetivo.
E faz com que essa criança, com que essa pessoa pense, analise, dê um tempo para sua mente. Isso, exatamente. Ai, que interessante. Então, assim, aqui nós temos vários recursos que vão treinar vários repertórios, certo. né? Desde a parte dos animais, desde as imagens que estão dentro do contexto da casa, como esse, né? Eu tenho uma curiosidade. Qual? Para quem está sofrendo com mal de Alzheimer? Sim, vamos lá. Um recurso inclusivo, um recurso adaptado, ele pode ser usado por uma criança, certo? Ou por um adolescente, ou um adulto, ou no caso, um idoso da terceira idade que passou por um acidente vascular cerebral e precisa de reabilitação, que a gente chama de reabilitação cognitiva, no caso, né? Que é a parte reabilitação do cérebro. Então a gente faz o quê? Identifica o material. Esse aqui, por exemplo, é ótimo para eles. Por quê? Porque ele é um recurso que ele não é infantil. Para que a gente possa mostrar. Então deixa eu mostrar para vocês. Ele não é um recurso tão infantil quanto esse aqui, Isso. né? Então a gente também escolhe de forma concreta e como trabalhar aquele recurso, por exemplo, para um adulto. Esse serve para um adulto. Outro que vai servir para um adulto. Esse que tem as imagens concretas, imagens reais, certo? Mas já um desse já não é indicado, então a gente vai trabalhar esse com uma criança, né? O adolescente, ele vai se sentir um pouco infantilizado, então a gente nunca deve infantilizar o indivíduo. Olha, sempre se utilizar do recurso de acordo com a faixa etária dele e com o objetivo específico que a gente quer atingir. Agora sim, quando a pessoa te busca, né? Quando a pessoa busca você para esse tipo de ferramentas, aí você vai indicar a ferramenta certa para cada situação. Certo, assim, como eu sempre digo para os meus clientes, eu não consigo identificar tudo que eu devo indicar, né? Certo. Porque eu não sou a profissional que está avaliando. Pronto. Eu sempre digo, vão aos profissionais, e eles perguntem isso, que eles vão indicar quais são os melhores. Certo. Mas existe aqueles queridinhos, né? Tipo, os papais, crianças de até 3 anos, as cores, os animais, os repertórios de roupas, entendeu? Adolescentes, você já indica materiais mais concretos, com imagens reais, né? Se a gente tem um objetivo com um adulto, com Alzheimer, como você falou, né? A gente pode trabalhar um recurso já mais próximo do dia a dia, como essa imagem, você vê que é bem colorida. Verdade. Certo? Aqui é para você trabalhar as formas, né? Que é o círculo, e encaixar dentro da imagem, que é uma imagem concreta, né? Que é a imagem real, ok? Então, muito todos têm uma finalidade, todos têm faixa etária, né? E função. Né? Agora, sim, o que é mais interessante para você que está assistindo o nosso programa agora e que você tem que ficar consciente, gente, do que nós estamos falando, é que quando ela está aqui mostrando essas ferramentas, uma das coisas que mais me chama atenção, Gabi, é que até no corre-corre do dia a dia, a gente tem dificuldade. Às vezes você deixou a bolsa de manhã no lugar. Quando é de tarde, eu tenho certeza que eu coloquei minha bolsa ali. Exatamente. Eu tenho absoluta certeza. Aí quando você passou o dia todo no corre-corre, você se deixa levar, você vai perceber que sua bolsa está em outro lugar. Então, assim, essas ferramentas, por incrível que pareça, elas são importantes para todas as pessoas. Exatamente. A gente tem que ter essa consciência para a mamãe ajudar o filho. Até o filho pode nos ajudar através de um momento desse, né? É aquela troca, né? É a troca. Toda a vivência social é uma troca que vai e que volta, né? E o brincar, ele também desenvolve as habilidades básicas. O adulto, às vezes, não quer brincar com a criança porque não consegue imaginar de forma lúdica. Mas não precisa tudo ser extremamente lúdico para uma criança. Você pode contar uma história sem precisar modificar a voz. Você pode brincar com a criança enquanto você está fazendo uma atividade da vida diária, que é essa que a gente fala, por exemplo, você pode, enquanto você está catando um feijão, a criança pode ajudar e treinar a motricidade fina. Né? Enquanto você está fazendo compra, você pode pedir para a criança identificar aquele produto no supermercado. Isso você vai trabalhando no repertório, a atenção, né? Desenvolvendo essa habilidade de compra que muitas crianças têm dificuldade, ok? E também falar sobre a rotina, né? Por exemplo, crianças com autismo têm dificuldade de quebrar a rotina, né? Então, a gente precisa trabalhar bem essa verbalização, para quê? Para que a criança consiga fazer essa transição entre rotina, se precisar quebrar em algum momento. Olha, nós já temos algumas perguntinhas aqui. Para alunos com TDAH, educação infantil, qual a educação infantil, na verdade, infantil, fundamental, menor
tipo de atividade? Qual o menor tipo de atividade? Bom, nós temos que lembrar que o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? São duas situações. Isso, são algumas, o que acontece? Ele vai atingir algumas áreas do cérebro que vão dificultar alguns processos de interação e aprendizagem, né? Eu digo isso porque eu não tenho vergonha de falar, eu sou TDAH, e eu desenvolvi várias habilidades testando e trabalhando, né? Então, como eu fui uma criança muito criativa e muito falante, eu acabei aprendendo com os recursos que eu tinha em casa. Então, hoje eu indico para os pais as mesmas coisas que eu fiz alguns anos atrás, quando era criança, por exemplo. Sempre trabalhar com coisas bastante coloridas, deixar a criança ter a liberdade de interpretar o material e depois seguir. Mas tem alguns que são bem interessantes, como os treinos de atenção. Nós temos aqui a prancha do sorvete, né? Que a criança, além de identificar a cor, ela pode parear cores, né? Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Tem várias bolas de sorvete. Além disso, ela pode dizer qual o sabor. Que sabor é esse, Vanusa? Muito interessante. Morango, né? Então, que sabor é esse? Esse é menta, por exemplo, kiwi. Né? Kiwi. Então, assim, muito tem uma imagem, a criança vai fazer o pareamento com aquela casquinha que tem a cor embaixo, né? Tem várias pranchas de atenção também. Nós temos aqui, por exemplo, trabalhar a consciência sobre o tamanho, tá? Os conceitos matemáticos, o alto, o baixo, por exemplo, olha, vocês podem ver que há uma identificação, quem é o alto e quem é o baixo, né? E são recursos bem limpos, você pode perceber que tem um fundo branco para que a criança consiga focar apenas naquela imagem que está sendo solicitada. Quando você fala assim, Gabi, eu acho que é uma oportunidade de a gente também chamar a atenção dos pais que estão em casa. No lugar de você, muitas vezes, reclamar seu filho, sua filha, no lugar de você dizer, ai, você só quer brincar com isso, você só quer estar com isso, procure entender o que seu filho está precisando, o que está acontecendo nesse mundo que ele está vivendo e convivendo naquele momento, e busca entender para você procurar levar seu filho para um especialista para ajudá-lo a sair dessa situação, porque às vezes é ruim as pessoas não entenderem o que está passando por sua cabeça. Eu acho que a gente precisa desmistificar a ideia de transtornos e dificuldades e de desenvolvimento típicos e atípicos. Toda criança tem o seu desenvolvimento único, todos nós indivíduos, né? Se fôssemos iguais, seríamos muito chatos uns com os outros, né? Já saberíamos tudo que o outro tem a nos oferecer porque somos iguais, né? E a gente tem que respeitar a individualidade e tem que respeitar a dificuldade para que essa dificuldade se torne uma habilidade adquirida. Isso. Então, a gente precisa se refazer nesse conceito, né? E deixar essas ideias de que tudo atrapalha se a criança tiver um diagnóstico ou não. Pelo contrário, a gente tem que buscar fazer com que esse indivíduo evolua para que ele esteja... qualidade de vida, né? Exatamente. Também. Qualidade de vida é sempre a frase que eu digo para os pais das minhas crianças, busque a qualidade de vida do seu filho da melhor forma possível, sempre fazendo ele trilhar um caminho saudável, certo? Ele vai ter o caminho dele. O pai, ele tem que fazer o quê? Segurar na mão e trilhar esse caminho com amor e carinho com seu filho. Linda. Não existe nada mais transformador do que amor e carinho. Verdade. Uma atividade que ajude na alfabetização para os autistas. Bom, temos várias, né? Por exemplo, os cards para identificar cor, ok? Nós temos os silabários também, que são a trabalhar a formação de sílaba. Como eles são os queridinhos, eu quase nunca tenho no estoque, então tem que solicitar. Tem que pedir com uma certa antecedência. Alguns também, né? sim, é porque tem vários materiais que eles são bem solicitados. Por exemplo, esse que é o silabário, a formação silábica. Alguns que trabalham as construções de palavras, principalmente nessa fase da pandemia, porque os papais estão em casa treinando com os filhos. Então, eles querem materiais estruturados que facilite, né, essa convivência. Okay. Então, esse aqui também é um dos queridinhos, que é o caderno de grafomotricidade, né, de motricidade, onde a criança vai treinar as linhas e os pontilhados e o controle motor, para que ele desenvolva uma escrita melhor, vamos dizer assim, né? Então, tem um pontilhado, que é o modelo, e a criança tem que seguir até o final dentro dessas linhas. Então, esse caderno tem várias etapas, né? Então, é um caderno que ele tem uma dificuldade progressiva para treinar a pinça e para a escrita. Muito interessante. Nossa, quando a gente olha para tudo, a gente percebe de verdade o quanto você pode ajudar
aquela pessoa que você tanto ama. E assim, teve um momento que você falou de, olha, eu tenho e não tenho vergonha de dizer, mas nunca. Nunca, não tenho. Não tem que ter, até porque assim, em toda casa, em todo lugar, em todos os momentos, você tem sempre alguém assim, né? Oh, linda! Minha filha, você é um espetáculo, tá? Você é um espetáculo. É inteligência demais. Vem pra cá, inteligente. Vamos fazer um teste com a Lorena? Vamos treinar. Vem pra cá, inteligência. Vamos fazer um treino aqui com a Lorena. Pronto. Eu super entendo. Então vamos lá. A gente pode começar a treinar, boto na Lorena para treinar aqui no caderno de grafo e motricidade para eu compreender como é que tá o processo de escrita dela. Pronto, no caso eu seguro. Pode ser, vamos colocar aqui na lateral aqui para ela. Pronto. E aí a gente então como é que a gente faz? O posicionamento da escrita é uma pinça tripode, os 3 dedinhos e a mão de apoio e a organização corporal. Certo. Então, não tem problema não, se não der pra ver, não tem problema, a gente mostra já. Olha aí, tá ótimo. Então, ela pode fazer com os pontinhos, eu achei maravilhoso que ela seguiu o modelo, né? Mas ela pode também cobrir o pontilhado e ir até o caminho, finalizando a atividade. Ok? Você vê que vai do maior para o menor, que é como a criança vai aprendendo a escrever. A gente começa primeiro com aquela letra bastão maior, né? A letra imprensa que a gente fala. E depois finaliza, né, o treino de escrita lá no 8º ano, mais ou menos, com a letra cursiva, né? Quando já está trabalhando a interpretação textual e a criança já está com a mãozinha mais treinada para a construção. No caso, os pontinhos que ela fez muito bem colocadinho. Isso. Aí ela seguiu o modelo que ela identificou aqui, né? Mas eu posso pedir para ela, Lorena, cubra o pontilhado até o final. Aí ela vai cobrir e vai finalizar. No caso, isso. Progressivamente o movimento. Nesse momento, o que dá pra gente identificar nesse momento que a gente está ajudando a Bom, nossa cada criança? profissional vai identificar na sua área. Por exemplo, eu que trabalho o processo de aprendizagem, o psicólogo vai ver a parte socioemocional, né? Cada terapeuta... É interessante levar para uma profissional? Sim, se você identifica uma dificuldade, você deve levar o neuropediatra, se for uma criança, e logo em seguida prosseguir com o que o neuro foi indicando, que pode ser o fono, pode ser o psicólogo, pode ser o terapeuta ocupacional. E assim a gente vai montando a equipe multidisciplinar que vai intervir com esse indivíduo da melhor forma possível. Muito bom. Quando eu ainda era criança... Não precisa ter medo, pessoal. Não, gente. Quando eu ainda era criança, eu tinha problema já na infância de enxaqueca. Obrigada, Lorena, linda. Eu tinha problema de enxaqueca, mas era uma enxaqueca que eu não sabia identificar. Ainda bem pequenininha, com meus 7 anos, 8 anos. E fui para um psiquiatra e lá ele realmente fazia me dava algumas ferramentas, principalmente para desenhar, né? E assim, é muito importante, as pessoas têm que ter consciência que um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo, é muito importante para você identificar muitas das coisas que às vezes acontece, ou até mesmo para que você não se automedique. De forma errada. É importante que você procure um profissional para que ele te leve para o caminho certo. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que era uma enxaqueca. Mas se eu não tivesse ido para buscar o profissional... Então, assim, nesse momento aqui, olha só o que é interessante. Você fez, você mostrou, mas aqui... meu filho está sendo atendido por um psicólogo, uma psicóloga. Que eu acho que todo ser humano na Terra tinha que ter um psicólogo de presente para si. Leva para o profissional, mostra para ele, para que o profissional possa analisar através da sua especialidade o que está acontecendo, como ajudar. Isso, o contato com uma pessoa que está dentro daquela área e que sabe sobre a sua área, né, vai fazer com que o pai consiga trilhar um caminho positivo com a criança, né? Como eu falei, existe uma gama de profissionais, muitas das vezes começa como uma ação pontual, né? Tipo assim, a criança está passando por uma situação de estresse, por exemplo, as nossas crianças agora, nesse momento que estão isoladas em casa, muitas delas estão estressadas, o que está atrapalhando o processo de aprendizagem. Não quer dizer que ela não vai aprender, não quer dizer que ela não vai desaprender total, quer dizer que ela está passando por um momento pontual de estresse. E vai ser muito interessante se os pais estiverem sempre buscando fazer com que as crianças estejam no seu bem-estar e tenham esse
conhecimento. Né? Amei. E eu percebi que você ainda trouxe os lápis, trouxe mais um caderninho. Aqui são adaptadores que auxiliam crianças e indivíduos com dificuldade na escrita, então eles são progressivos também, do maior para o menor. E aqui tem uma rotina que é o queridinho dos papais e das mamães, sempre procura onde a gente faz uma rotina visual. Né? Aqui você consegue visualizar a rotina da manhã, como acordar, escovar os dentes, banho, tarde e noite, certo? E inclusive esse é um presente para você dar para quem você quiser. Ah, pois esse presente eu vou dar pro meu filho. Esse aqui, gente, é meu. Certo? Que presentão. E aqui, ó, ela pode evoluir com a criança. Você vai fazendo as trocas de imagem de acordo com a necessidade. Seguinte, eu posso ser pidona? Pode. Você me dá esse presente. Olha, gente, eu não sou pidona. E aí você vê uma forma da gente poder presentear um telespectador ótimo, que pode esteja sim. precisando nesse momento certo, também? Pode sim. ser? Podemos sim. Pronto. E aí, gente, a gente vai fazer um sorteio, né, Lorena? Vamos pedir para as mamães. Nós vamos montar um mini kit, tá bom? Para fazer um sorteio. Isso! Vamos presentear essa pessoa e essa pessoa vai estar aqui no nosso programa para bater um papo com a gente. E aí eu vou presentear essa pessoa, tá bom? Em seu nome. Bem. Pode certo. ser? Pode sim, gente, combinado. Porque esse presente, de verdade, eu preciso muito lá em casa. Vou produzir um específico só para o seu filho. Você vai fazer a listagem de atividades, porque assim, o pai pode fazer a listagem das atividades que a criança faz durante a semana inteira, e aí eu produzo as imagens com o nome para o pai organizar com a criança. Muito bom. Isso aqui ensina você que está com dificuldade. Às vezes você tem um filho e você ensinou ele de um jeito, outro filho você sabe que é uma outra personalidade e você tem que preparar, porque os dias mudaram, os momentos mudaram, tá tudo mudado, né, Gabi? Exatamente. Gabi, você é uma fofa, amei você, tem outro aqui também, né? São várias dicas importantes, você é um espetáculo. Ah, obrigada. Tá? Graças a Deus, você tem pais que puderam te dar essa raiz e você nunca mais diga, dá vergonha, nunca mais. Não, eu nunca senti, na verdade. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque você é uma bênção. Exatamente. Você veio com esse propósito de ajudar as pessoas. Eu sempre digo, há uma dificuldade, mas dentro da dificuldade há uma oportunidade. Claro. Quem quiser entrar no Instagram, como é que faz? É gabi.materiaisadaptados, ok? E lá você vai conseguir acessar o catálogo e falar diretamente comigo. Eu atendo todos os meus clientes com muito amor e carinho. Ai, que linda. Um beijo pra todo mundo que acompanha a nossa querida Gabi. E você é uma fofa. Linda. Obrigada, de todas as formas, né? Muito bom, muito bom.